E amém. Presbítero Lucas, por favor, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluias. Sempre um motivo de muita satisfação estar aqui com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, estando aqui. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Gustavo. Amém? Graças a Deus, hoje eu estou bem acompanhado da minha esposa. Nós estamos felizes de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito especial para as nossas vidas nessa noite. Amém? Vamos aproveitar e já abrir a Bíblia, Palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Bendito é o nome do Senhor. Gênesis 26, nós vamos ler alguns versículos, amém? O texto diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 6, está escrito: Assim habitou Isaque em Gerar. Nós vamos pular agora os versículos e vamos ir para o versículo de número 17. Amém? Versículo 17 diz: Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Leremos agora o versículo 23, 24 e 25, que diz: Depois subiu dali, ou seja, de Gerar até Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram ali um poço. Vamos ao 25 de novo? Então edificou ali um altar, fala altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, fala tenda, e os seus servos cavaram ali um poço. Amém? Fechemos os olhos. Pai, mais uma vez nós damos graças ao Senhor, pela sua misericórdia, o seu amor. Aprove ao Senhor estarmos reunidos aqui hoje para compartilhar a sua palavra, que é rica, poderosa, inerrante, Senhor. Nós cremos no poder extraordinário desta palavra. Deus, que ela produza os frutos pela qual ela veio a ser enviada nessa noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Bem verdade que nós temos um tempo proposto. Eu preciso da atenção dos irmãos para cumprirmos o tempo e entendermos o propósito de Deus para nós nessa noite. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele já tem realizado aqui essa noite. Eu quero reforçar um louvor maravilhoso, irmãos, uma presença de Deus muito palpável aqui. Que Deus continue abençoando a equipe de louvor. Bom, lemos em Gênesis capítulo 26, um texto que fala acerca de um homem chamado Isaque, bem sabemos, filho da promessa. Conhecemos o pai de Isaque, Abraão, o pai da fé.
Conhecemos a história e sabemos que Isaac foi gerado através de uma promessa de Deus para Abraão. Então Isaac, mesmo sendo filho da promessa de Deus a Abraão, Isaac procurou ser protagonista também da sua história. Como? Se envolvendo com o propósito pela qual Deus havia constituído ele. Então é importante nós entendermos, estudando a história de Isaac, que ele não se escorou na promessa de Abraão, de Deus a Abraão. Que ele não fica à sombra de Abraão, mas ele procura viver intensamente aquilo que Deus havia direcionado para ele viver. Eu preciso que você entenda de antemão que Isaac procurou se alinhar ao propósito eterno de Deus para a vida dele. E, por causa disso, por se alinhar a uma visão do céu, Isaac vivenciou coisas extraordinárias na vida dele, que só quem se alinha com a visão do céu é capaz de experimentar. Diante disso, nós lemos, e nessa noite nós estaremos aqui, na verdade nós faremos uma analogia da experiência de Isaac com essa visão de Deus, esse propósito de Deus para ele. Então faremos essa analogia de Isaac com a nossa caminhada na fé. Entrando a fundo no texto, é possível ver no primeiro versículo do capítulo, o versículo diz: havendo fome na terra, uma fome como foi nos dias de Abraão, pai de Isaac. Então o texto inicia dizendo para nós o contexto daquela situação. Qual era o contexto? Havia uma grande fome na terra naquele período. Uma fome que levou as pessoas a ficarem com medo. Por quê? Porque onde há fome, certamente há angústia, dor, certamente há ansiedade, certamente há mortes. Então, é bem verdade que essa fome levou as pessoas a ficarem, de certa forma, temerosas diante daquilo que estava vivendo no mundo atual naquele período. Então o texto fala que uma crise se instala na terra, uma fome assola agora aquele período, aquelas pessoas. Então as pessoas começaram a ficar temerosas. Por quê? Porque a crise começou a se instaurar naquele período. E nós sabemos que quando uma crise chega, algumas pessoas ficam de certa forma desorientadas. O mundo começa a passar por uma situação complicada, de caos. Então o texto vai dizer para nós, no primeiro versículo, que acontece isso. Um cenário confuso se instala, uma situação que foge do controle de algumas pessoas, assola a vida delas. Então uma grande fome entra naquele período na história da vida daquelas pessoas. E o texto vai dizer para nós que é um período de crise. É bem verdade que quando o período de crise chega, certamente há grandes duas opções a se tomar. Ou você se curva ao momento e se prostra, ou você aproveita o momento como uma oportunidade para alavancar o seu propósito de vida. Então, diante de Isaac, há duas opções a serem tomadas. Ou eu me prostro diante da crise e encerro aquilo que eu acreditava sobre a minha vida, ou mesmo diante da crise, eu continuarei me envolvendo com o propósito pelo qual eu fui designado. Então o texto vai dizer para nós que diante daquela situação, Isaac fica com medo. É possível ver isso, porque o texto fala que ele sai daquela região e ele vai até uma terra chamada Gerar. Gerar significa lugar de passagem. Então o texto fala que quando Isaac sai da terra onde ele estava habitando e vai até Gerar, olha só o que o texto diz que nós lemos. Nós lemos que o Senhor apareceu para Isaac. É interessante pararmos aqui para refletir.
Diante de um cenário conturbado, confuso e um cenário de medo, pânico, a Bíblia fala que diante do cenário de crise, Deus aparece para Isaac. Eu preciso que você entenda, não é o momento que faz o propósito parar. Eu quero que você entenda que, diante de uma adversidade que o mundo estava vivendo, isso não impossibilitou Deus de falar. Porque uma crise não é capaz de calar a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus está acima de qualquer coisa, até mesmo do que uma crise. Então uma crise, ela não foi capaz de calar a voz do Altíssimo. O texto diz que diante da crise, Deus falou. Irmãos, eu fico feliz que você deu glória, porque você sabe que, mesmo vivendo um tempo de pavor e pânico, isso não impede Deus de se manifestar sobre os seus filhos. Eu creio que você deu glória a Deus, porque você sabe, o mundo pode atravessar uma crise, mas a voz de Deus continuará ecoando por todos os cantos da terra. Aonde houver um coração quebrantado e contrito, ali existe alguém que é capaz de ouvir a voz de Deus. Então a situação era de medo, mas Deus fala. A situação era de pânico, mas Deus fala. A situação não era favorável, mas quem disse que Deus só fala em situações favoráveis? A situação não era propícia, mas quem disse que Deus só fala em momentos propícios? Escuta, Deus é especialista em falar em situações que não são propícias para a humanidade. Deus é especialista em erguer-se no seu trono e abrir a boca para falar, mesmo quando para nós o momento não é dos melhores, porque não é o momento que faz Deus falar, mas é o plano eterno dele que faz ele se manifestar. O tempo pode ser de crise, mas se a crise estiver instaurada e for plano de Deus, ele não cessará de falar. O texto fala que Deus se levanta e vira para Isaac e diz: Isaac, não desça para o Egito. Habita na terra que eu te disser, porque eu cumprirei o propósito que fiz com teu pai Abraão. Preste atenção. O texto diz que Deus vira para Isaac e fala: Isaac, não desças para o Egito. Olha só, eu não vi no texto Isaac comentando com ninguém que ele queria ir para o Egito, mas o Deus eterno, que sonda e conhece os nossos pensamentos, sabia que a intenção de Isaac, diante da crise e do problema, era voltar-se para o Egito. Olha só, Deus sondando a mente de Isaac e sabendo que a intenção dele era voltar para o Egito, Deus resolveu manifestar. Por quê? Porque se Deus permitisse Isaac voltar para o Egito, talvez a promessa feita a Abraão poderia não se cumprir. Mas como ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para retroceder no que ele fala, ele aparece para Isaac, porque Deus zela pelos seus propósitos. E o texto diz então que Deus vai aparecer para Isaac e vai falar para ele: eu sei que você está pensando em voltar, mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. Não desça para o Egito, habita na terra que eu vou te dizer. Olha só, Egito, quando olhamos para a Bíblia e estudamos as Escrituras, certamente é possível compreender. Egito, lugar de escravidão. Sempre que falamos de Egito, vem à nossa mente a escravidão do povo de Israel. Então Isaac estava pensando em retroceder, porque o período que ele estava vivendo não estava, para ele, favorecendo a caminhada. Aí Deus aparece e fala: quem disse que o momento que você está vivendo vai fazer você retroceder? Muito pelo contrário, diante da situação atual, eu não quero que você volte, eu quero que você avance. Dá para entender o plano eterno de Deus? Diante do caos, Deus fala: não para e nem volta.
avança. Deus aparece para dizer algo que para nós hoje cabe muito bem. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar e crer. Deus aparece para Isaac e fala: Isaac, eu sei que o medo está tomando conta do teu coração. Eu sei que o pânico entra, a ansiedade toma conta e você não consegue controlar essa situação. Isaac, eu sei que você está olhando o cenário e está pensando: o que vai ser? O que será da minha família? O que será das minhas terras? O que será da promessa de Deus? Isaac, eu sei que o pânico entra, o medo toma conta, mas escute uma coisa, Isaac, não é tempo de retroceder. Acredite naquilo que eu estou falando. Não abaixe a guarda, não retroceda, mas avance, caminhe para frente. Para onde? Para uma terra que eu vou dizer a você. Irmãos, o texto fala que Isaac então toma posse das palavras de Deus. Ele não retrocede, porque a ordem de Deus não foi retroceder, mas ele avança. Então o texto vai falar para nós que agora ele está em Gerar. Ele segue rumo ao plano eterno de Deus. Olha só, ele está em Gerar e o texto diz que ali ele fica por um período, porque o propósito de Deus não era que ele permanecesse em Gerar. Gerar era apenas um momento na vida de Isaac. Olha o que Deus faz. Isaac então se alinha. Eu preciso que você entenda isso. Isaac se alinha ao propósito de Deus para a vida dele. E o que acontece? O texto fala que ele permanece em Gerar. Quem morava em Gerar? Se lermos a Bíblia, vamos entender que em Gerar habitavam os filisteus e governavam nessa terra. Os filisteus, naquele tempo, dominavam a terra de Gerar. Quem eram os filisteus? Certamente, por mais leigo que sejamos, podemos compreender que israelitas e filisteus não se trombam, são inimigos. O texto diz que a direção de Deus foi que Isaac permanecesse em Gerar. Aonde? Na terra dos inimigos. Que Deus é esse? Irmãos, olhe e entenda. Você não tem que entender o que Deus está fazendo. Você precisa acreditar que Ele está movendo. Por mais que você não entenda, não para. Talvez você olhe e não está reconhecendo o ambiente, o território. Talvez você olhe para um lado, para o outro e está confuso. O que Deus está fazendo? Não procure entender, viva. Porque Ele é capaz de sustentar o que Ele prometeu. Isaac, diante de uma palavra de Deus, ele vai para uma terra que era dos inimigos do povo dele. O texto fala que Isaac fica em Gerar. E o que acontece? Olha só, a Bíblia vai falar no capítulo 26 que Isaac agora começa a prosperar. É possível lermos, e eu não vou ler para não perder muito tempo, que Isaac plantava 1 e colhia 100. Está escrito que Isaac começa a prosperar naquela terra. Meu Deus, o tempo era de crise. Mas porque ele se alinhou a um propósito eterno, no tempo de crise, Isaac prospera. Que Deus é esse? Que faz o homem prosperar, quando o mundo inteiro não está prosperando. A Bíblia fala que Isaac começou a prosperar muito mais do que os próprios filisteus daquela terra. Por quê? Será que aquela terra era tão fértil assim? Não. Isaac prosperava porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Isaac prosperava porque ele estava alinhado com o propósito eterno de Deus. Isso fez com que ele obedecesse ao propósito de Deus. E, por obedecer, ele começou a vivenciar os efeitos de quem obedece à voz do Eterno. Então ele obedecia e prosperava. O texto fala, e lemos, que Isaac agora ele começa a prosperar. O cenário ao redor dele poderia não ser favorável, mas se Deus determinou, ainda que a terra não floresça e não haja frutos na videira, todavia Isaac acreditava que ele estava debaixo de uma palavra e ele acreditava naquilo. Então Isaac prosperou.
Isaac começou a prosperar. E o texto vai dizer para nós que então ele começa a ficar tão rico naquela terra, que a Bíblia fala que isso despertou a inveja dos filisteus. O povo começou a ficar irado. Por quê? Porque um estrangeiro está entre nós. No meio da crise, estamos plantando e não colhendo tanto. Ele chega, planta, e onde ele coloca a semente, frutifica. Então o texto vai dizer que os filisteus começaram então a se contentar contra ele. O texto diz que o rei Abimeleque se aproxima de Isaac e fala: Isaac, não tem como, você vai ter que sair desse lugar, porque você está sendo muito mais próspero do que nós, e daqui a pouco essa situação vai ficar insustentável, e nós precisaremos acabar com isso. Então Abimeleque manda Isaac sair da terra. Olha só, Abimeleque diz: Isaac, você tem que sair. O texto fala que Isaac então sai daquela terra. Uma situação agravante aconteceu, mas fazia parte do propósito de Deus. Às vezes, você tem que ser convidado a sair, para você se alinhar aonde Deus quer que você esteja. Talvez é um emprego que você amava, de repente a porta fechou. Não é para reclamar. Às vezes é Deus te conduzindo para o propósito que Ele tem para a tua vida, por mais que agora você não entenda. Poxa, eu estou frutificando nessa terra, eu estou prosperando e de repente eu tenho que sair. A torneira para Isaac fechou. Mas sabe o que aconteceu? Ele estava sendo conduzido por Deus para algo muito maior. Eu quero que você entenda: não reclame por aquilo que você deixa, agradeça por aquilo que está por vir. Não reclame por aquilo que fica, mas se contente com aquilo que ainda vai acontecer. Porque certamente, se você está alinhado com o plano eterno de Deus, o que está ficando para trás nunca vai superar o que está por vir lá na frente. Então o texto fala que Isaac agora, ele sai da terra. Foi convidado a sair. O texto diz que ele sai, vai peregrinando. E o que a Bíblia fala? De repente, ele para em um local para armar um acampamento. Que local era esse? O texto fala que ele para no vale de Gerar. No vale. Para quem estava no monte prosperando, agora se encontra no vale. O texto fala que no vale não era uma terra muito frutífera, porque não aponta Isaac frutificando e colhendo no vale. O texto fala que Isaac fica no vale por um período. Por um período. O vale não era morada. O vale era um momento diante do processo para o propósito. Então, o vale fazia parte, a dor. Quando a gente fala de vale, o que vem na nossa mente? Nossa, sofrimento, angústia. Não, eu estou passando pelo vale, eu estou passando por uma prova. Está difícil, a porta fechou, o emprego acabou, a condição financeira não está tão boa mais, porém, eu preciso acreditar que tudo isso faz parte do plano eterno de Deus. Então, Isaac passa pelo vale, mas ele não para no vale. Por quê? Porque não foi ordem de Deus. Qual é o problema? Eu preciso dizer, o problema é que tem gente que se contenta com o vale e para. Enquanto quem entende o propósito de Deus, sabe que o vale é um momento, mas ele não para de andar, ele não para de acreditar, ele não para de caminhar, ele não para de avançar. O vale que nós passamos muitas das vezes na nossa vida não tem que ser o fim de uma jornada, ele é o meio de uma jornada. O texto fala que Isaac passa, ele não fica. Ele passa pelo vale. E ele chega aonde? A Bíblia diz, Isaac então chega até Berseba. Berseba significa lugar de realização. Lugar de cumprimento de promessa. Olha só, que texto maravilhoso. Então a Bíblia fala que agora Isaac está em um lugar que se chama cumprimento de promessa. No mesmo lugar que outrora seu pai Abraão já esteve outra vez, e também gozou de algo extraordinário naquele lugar. O texto diz
que Isaac agora, ele vai chegar em Berseba. Quando ele chega em Berseba, 3 atitudes foram fundamentais para Deus cumprir o plano eterno na vida dele. O texto diz que quando ele chega no lugar, ele não vai festejar. Quando ele chega, ele não vai descansar. Quando ele chega, ele não quer saber de se alimentar, de fazer festa. Não! O texto fala que ele cumpre princípios. Isso é profundo e se você prestar atenção, você vai entender. O texto fala que quando Isaac chega no lugar da promessa, ele cumpre 3 princípios. Primeiro, está escrito, edificou ali um altar. Antes de fazer festa, antes de gozar da terra, antes de colher o fruto da terra, antes de desfrutar do que a terra tem, antes de qualquer coisa, o texto fala que quando ele chega, primeiro, Isaac edifica um altar. Isaac entendia, para a promessa se cumprir na vida dele, ele precisava ter prioridades. Então as prioridades de Isaac definiram o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Porque haviam prioridades. O que tem de gente que vive, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não sabe se ama a Deus, se não ama, não sabe se cumpre a promessa ou se fica no mundo, não sabe se está lá ou se está cá, não sabe se primeiro festeja ou se depois paga o preço, não sabe. Existem princípios. Eu amo esse texto porque ele mostra para mim que existe um princípio espiritual. Isaac compreendeu. Por quê? Porque ele estava alinhado com o propósito eterno. Então, o texto fala, Isaac primeiro, ele edifica um altar. O que é altar? Altar, primeira coisa que vem na nossa mente, adoração. Altar, consagração. Altar, lugar de sacrifício. Antes de gozar da terra e daquilo que Deus havia preparado para ele, Isaac intentou no seu coração, primeiro, eu preciso edificar um altar ao Senhor. Ou seja, eu preciso adorar a Deus pela realização daquilo que Ele tem feito na minha vida. Primeiro, Isaac entendeu, o mesmo Deus que me fez prosperar em Gerar, é o Deus que me levou para o vale, mas é o Deus que agora está cumprindo a promessa. Então, nesse período, primeiro, eu vou oferecer a Ele o que eu tenho de melhor. Isso é altar. É quando você deixa algo de melhor em oferta a Deus. Eu amo isso. Isaac entendia muito de altar. Afinal de contas, em um tempo passado, ele estava em um altar. Mas a Bíblia fala que Isaac agora oferece o melhor para Deus. É isso que faz a diferença. Isaac, ele tinha prioridade. Primeiro é o reino. Primeiro é Deus. Primeiro é o propósito eterno. A minha vida não pertence a mim. Eu vou oferecê-la a Deus. Eu vou ser grato, ainda que eu passe pelo vale, ou ainda que eu esteja no monte, ainda que a terra esteja em crise, ou talvez na bonança, não interessa o momento, eu tenho uma prioridade, e a minha prioridade é adorar ao meu Deus. Lá sube a canta ao lá aí. Eu preciso encerrar, mas você tem que entender, prioridade, o período que você vive não pode influenciar na tua prioridade. O cenário que o mundo vive não pode influenciar na tua prioridade. O mundo pode estar em caos, mas a minha prioridade está intacta. O mundo pode passar dificuldade, mas eu não vou arredar o pé. Por quê? Porque eu tenho uma prioridade. E a minha prioridade é o Senhor. Ainda que as coisas não estejam no meu controle, ainda que eu esteja sendo abalado, todavia eu não abro mão da minha prioridade. Qual é a tua prioridade? A minha prioridade é levantar e edificar um altar ao meu Deus. Aí muito tempo depois, o apóstolo Paulo diz para oferecermos a nossa vida como oferta ao Senhor. O nosso coração é um altar, onde nós oferecemos o que nós temos de melhor para Ele. Você precisa entender
Talvez você tenha vivido um período difícil, assim como o mundo está vivendo. Sim, mas eu quero te dizer que isso não comprometa o seu altar. Que não venha a faltar oferta no teu altar. Que na tábua do teu coração esteja a oferta de gratidão ao Senhor pela vida e pela promessa que Ele tem na tua vida. Permaneça intacto na sua prioridade, permaneça fiel ao seu propósito, não se amolde ao padrão humano, não se amolde ao padrão da crise, não, permaneça-se fiel, porque Isaac sabia, o Deus que fez a promessa é o Deus que agora está cumprindo a promessa. Aí o texto fala que primeiro, ele edifica um altar. Era uma prioridade. Segundo, ele arma uma tenda. Interessante. Depois de edificar a Deus o altar, agora Isaac vai armar uma tenda. Tenda nos diz sobre não ter morada fixa. Por quê? Isaac poderia muito bem ter levantado uma morada fixa naquele lugar. Não é isso que vemos. Vemos Isaac armando tenda. Todos sabemos, quando estudamos, compreendemos. Quem arma tenda não está disposto a ficar por muito tempo, mas por um período. Por que Isaac armou tenda no lugar da promessa? Por que ele não edificou um lar no lugar da promessa? Porque Isaac sabia, hoje eu estou aqui por ordem de Deus, mas amanhã Ele pode me direcionar para o outro lado, mas amanhã Ele pode me conduzir para uma outra promessa, um outro propósito, alguma outra coisa que Ele vai desejar fazer através da minha vida. Então, Isaac arma uma tenda, desapego. Isaac armou uma tenda, ou seja, ele não estava apegado à terra, mas a promessa sim, a terra não. Ele sabia que ele estaria ali por quanto tempo Deus ordenasse. Quando Deus mandasse partir, ele desarmava a tenda e ia. Não haveria morada. Irmãos, Isaac não estava apegado a nada da terra, porque ele estava alinhado a um plano eterno. O problema é que nós, muitas das vezes, nos apegamos a coisas que não deveríamos nos apegar. Isso faz com que a nossa dependência de Deus seja corrompida. Então eu vejo muito na tenda uma dependência de Deus. Isaac arma uma tenda, por quê? Porque ele era dependente de Deus, não daquela terra. Porque Isaac sabia que, se fosse promessa de Deus para ele partir para uma outra terra, ele não hesitaria em ir. Ele era dependente daquele que tinha direcionado. Irmãos, eu gosto disso, porque lá atrás no texto, Deus não dá um destino. Deus fala, Isaac, não volta para o Egito. Habita na terra que eu vou te mostrar. Deus não falou a terra. Deus foi dando direções. À medida que ele conquistava, Deus ia dando direcionamentos. Quando eu me posiciono, Deus me direciona. Só tem direcionamento quem se posiciona. Isaac tinha prioridade, posicionamento. Por isso, ele alcançou o quê? Um direcionamento dos céus, a chegar em um lugar para se cumprir uma promessa. Aí o texto fala que ali Deus apareceu para ele e disse, Isaac, eu vou cumprir aquilo que eu falei para o teu pai Abraão. A sua descendência será extraordinária. Eu vou fazer de você uma pessoa próspera e abençoada. Está escrito. Por quê? Porque ele se posicionou. Irmãos, você quer muito? Posicionamento em tempo de crise me leva a um direcionamento de tempos de prosperidade. Todo mundo que se posiciona no tempo mau, certamente chegará num período bom. O tempo era de crise, mas Isaac sabia, eu não posso me acomodar, eu não posso recuar, eu preciso posicionar. O que tem de gente que não está se posicionando? O tempo é de crise, mas quem disse que isso me impede de me posicionar diante daquilo que Deus falou? Eu não posso julgar o que Deus falou pelo momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque Deus é maior que o momento. Sabendo disso, eu me posiciono perante o que Ele falou. O texto fala então que ele arma uma tenda. Ele não tinha apego, ele era dependente. Nós precisamos ser dependentes de Deus. A gente precisa demais aprender a sermos dependentes dEle. Ainda que
eu olhe ao meu redor e não enxergue nada de produtivo, eu sou chamado a ser dependente. Ah, meu irmão, nós somos convidados a viver por fé, não por vista. Eu não vivo mediante ao que eu vejo, eu vivo mediante ao que eu creio. E o que eu creio é o que Deus diz. E o que Deus diz, eu tenho convicção que ainda que o cenário não é favorável, a minha dependência é no Senhor. E Ele é poderoso para manifestar o poder dEle. O texto fala, então, que ele arma uma tenda, dependência. Depois de edificar um altar e armar a tenda, terceiro princípio na vida de Isaac, ele ordena para que os seus servos cavem um poço. Entenda, quem cava poço, procura o quê? Água. Isaac era especialista em cavar poços. Se nós voltarmos nos capítulos anteriores e lermos também o capítulo 26 inteiro, que o tempo não nos permite entrar, mas Isaac conhecia muito bem de cavar poços. Por quê? Porque onde havia água, haveria vida. Sim ou não? A água é um elemento essencial para a subsistência humana. Por quê? Simplesmente porque o corpo humano é formado de 70% de quê? Então a água, ela é essencial para a vida. Olha, Isaac, como terceiro princípio, ele começa a cavar poço. Cavar, essa palavra mexe comigo. Ele cava poço. Cavar é uma atitude simples ou uma atitude difícil? É difícil, porque quando você cava, exige esforço. Existe uma força além da sua força habitual. Mas o texto fala, ele dá ordem aos servos para cavarem, a fim de encontrar água, um elemento essencial para a vida humana. E aí, quando eu entendo que a água é vital para a subsistência do homem, e Isaac queria encontrar água para se manter firme, eu entendo o que está escrito lá em João capítulo 7, do 37 ao 39, quando o texto vai dizer para nós que Jesus aparece e diz, quem crê em mim, e beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí, lá para o 39 está escrito, e isso é mediante ao Espírito. Então, em várias ocasiões na Bíblia, João é uma prova, capítulo 7, é uma prova de que a água é um dos grandes símbolos do Espírito Santo. Eu disse, no início da mensagem, nós vamos correlacionar o texto a uma caminhada de fé. Isaac sabia, para se manter firme, em terceiro princípio na vida dele, aonde ele estivesse, se lermos a história dele, entenderemos, ele sempre cavava poços, porque ele priorizava a água onde ele estava. Ele estava no vale, ele cavava poço. Ele estava no monte, ele cavava poço. Por quê? Ele fazia questão de ter água em todos os momentos da vida dele. Por quê? Porque a água é fundamental. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer para nós que a água é símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é algo vital para a manutenção da nossa vida, e sem ele, nós certamente não teremos força para subsistir. Entenda, em tempo de crise, eu preciso continuar buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Em tempo de crise, eu tenho que continuar buscando incessantemente, como alguém que cava poços e demanda esforço. Assim é a busca do homem pelo Espírito Santo. Eu tenho que levantar toda manhã e clamar pela presença dele. Por quê? Porque ele é o meu combustível. A presença dele é o que me mantém de pé. O Espírito Santo é o nosso fiel amigo, que nos sustenta e que se mantém firme conosco na promessa. Então, Isaac sabia, a água é fundamental. Hoje, eu e você precisamos entender, não importa o momento, o Espírito Santo tem que estar presente na vida de qualquer cristão, em qualquer situação. O Espírito Santo é fundamental para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos entender isso, e quando entendemos que a busca pelo Espírito Santo é fundamental, aí nós falamos de avivamento.
porque o Espírito Santo produz isso através da palavra, um avivamento. É isso que Deus tem para nós nos nossos dias. Deus, eu acredito muito nisso, Deus tem proporcionado um período complicado para toda a humanidade, mas está escrito que nos últimos dias Ele derramaria o extraordinário nessa terra. Eu creio muito que a nossa geração é uma geração que vai vivenciar o avivamento dos céus, como outrora Ele já fez, porque não importa se o mundo está em crise, existe uma igreja que cava poços, que paga preço, que edifica altar, que é dependente de Deus e acredita que o Espírito Santo será derramado em todos os povos, e assim nós vivenciaremos o plano eterno de Cristo. Então se mantenha fiel nos 3 princípios. Coloque como prioridade na tua vida edificar um altar ao Senhor. Seja dependente dEle e nunca pare de buscar pela presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos mantém fiéis na promessa. Se você crê, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar no nome de Jesus. Eu extrapolei por alguns minutos, mas eu gostaria muito de fazer uma oração pela tua vida. Gostaria muito, em outra hora, quem sabe, tivesse chamado a equipe de louvor. Mas o Senhor nos conduziu para este momento, agora, para orarmos. Então eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração. Porque eu vim para cá, eu preparava a mensagem e o Senhor falava no meu coração. Tem muita gente que precisa retornar e rever as suas prioridades. Eu preparava o sermão e Deus falava comigo: vai ter pessoas lá que estão vivendo uma vida turbulenta, bagunçada, e hoje Deus está falando, é tempo de posicionamento. Irmãos, Deus fala em tempo de crise. O mesmo Deus que apareceu para Isaac lá atrás, é o Deus que fala hoje conosco: se posicione, porque eu vou te direcionar. Se posicione, porque eu vou cumprir na tua vida, está entendendo? É uma atitude que não parte de Deus, parte de nós. Eu tenho que me posicionar. Reveja seus princípios como cristão. Não deixe que a crise afete a sua prioridade. Seja fiel ao propósito de Deus. Busque por isso, porque o Senhor, Ele tem promessas sobre a nossa vida, e Ele é poderoso para cumprir essas promessas. Com as suas mãos sobre o seu coração, no nome de Jesus, eu quero convidar você a orar ao Senhor. Escuta, nós vamos encerrar agora, então, em um último momento dessa reunião, eu quero que você, no nome de Jesus, seja sincero com Deus. Talvez você não vai falar, mas os seus pensamentos girão por você. Deus está falando: eu quero alinhamento, eu quero posicionamento. Então seja sincero com Ele e fala: Senhor, eu preciso, eu quero me alinhar ao teu propósito, eu vou me posicionar porque eu creio. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, reunidos em um único propósito, Deus, que é adorar o Senhor, que é exaltar o teu nome, Senhor. Meu Pai, a sua palavra, ela foi ministrada hoje. Eu sei, Pai, que tem corações aqui, Senhor, que estavam turbulosos, angustiados, Deus, amedrontados, Senhor, corações enfraquecidos, pessoas que por alguma ocasião, Deus, perderam um pouco a sua sintonia, mas hoje o Senhor vem sobre nós para reafirmar a tua promessa. Hoje o Senhor se manifesta sobre nós e o Senhor requer de nós um posicionamento. Espírito Santo que é fiel para esta igreja, Espírito Santo que sustenta essa igreja, aonde houver um coração sincero agora, Pai, como ministro da tua palavra, eu quero profetizar: haverá uma mudança de postura.
e isso vai trazer impacto na vida espiritual, na vida física, na vida material, na vida sentimental, na vida profissional. Meu Deus, eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo no nome de Jesus, Senhor, um alinhamento da terra com os céus para com os teus filhos aqui nessa noite. E certamente, Pai, eu acredito que o Senhor sustentará para que a tua promessa se cumpra. Meu Deus, visita esse coração contrito. Em nome de Jesus, Pai, assim como Isaac clamou, Pai, e ele achou água naquele lugar, Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo venha se encontrar em nós, que o teu Espírito Santo possa adentrar no nosso coração, trazendo purificação da nossa vida, porque essa é uma das finalidades da água, é limpar, Deus. Traz purificação sobre nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é a nossa força. Se porventura, Pai, no nosso meio veio alguém hoje com a intenção, Senhor, ou talvez de um certo tempo para cá, Deus, tem perdido a força, tem se enfraquecido, a fé tem minado, Espírito Santo, eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para entrar no mais íntimo desse coração e produzir uma injeção de ânimo, de força, de transformação, de restauração. Espírito Santo, entra e produza mudanças para que o plano eterno do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. Eu abençoo a tua igreja no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. E graças a Deus. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que alegria ouvir do Senhor. Nós já estamos encerrando. Eu quero imensamente agradecer ao presbítero Lucas, viu? Nos atendeu aí por cerca de 3 vezes seguidas, né? Bem próximas. E a Reisla, cadê a Reisla? Ah, tá ali. De máscara é difícil achar, né? Deus te abençoe, guarde o casamento de vocês, é uma alegria tê-los conosco, viu? Em nome de Jesus. Palavra que falou muito ao nosso coração, que você saia daqui com esse desejo pelo altar, pela tenda e pelo poço do Senhor. Falando sobre posicionamento, eu lembro aos irmãos, você que deseja se posicionar diante de Deus e da igreja, na sexta-feira nós temos a nossa reunião para recebimento de novos membros. Então, se você que deseja dar o seu nome para poder fazer parte do corpo de Cristo aqui conosco, na IPR Industrial, que você nos procure para que você seja inserido à igreja. E você que deseja se batizar também, nos procure para que eu possa te orientar. Nós temos um estudo bíblico para fazer e nós iremos te batizar no próximo mês, no mês de agosto. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos separou, Deus, e nos chamou para este lugar, para trazer ao nosso coração uma palavra tão linda como essa, que nos confronta, que nos faz repensar as nossas prioridades. O Senhor é um Deus maravilhoso e que fala, Deus. A crise não pode calar o Senhor, a crise não pode esconder o Senhor, a tua face. A tua igreja continua ouvindo a tua voz e nós te glorificamos por isso, Pai. No vale, no monte, onde estivermos, Senhor. Seja o momento em que o teu filho e a tua filha estejam vivendo, nós temos visto a tua mão, como vimos aqui nessa noite e ouvimos a tua voz. Oramos a Deus, para que o Senhor, a Deus, nos ajude a alinharmos a nossa vida com os teus propósitos eternos. Altar, tenda e poço, que possamos encontrar de ti vida, Espírito, é o que oramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu relembro, você que precisa conversar, precisa de uma oração específica, nos procure. Eu estarei aqui à disposição para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.